Bom dia, meu nome é Renan Martins, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já se inscreve aí que é de graça e me ajuda muito. Esses dias eu voltei a pedir para as pessoas se inscreverem e as pessoas estão se inscrevendo, hein? Quem diria? 72 nesse momento, 72% das pessoas que assistem meus vídeos não se inscrevem no canal, já melhorou um pouco esse indicador, antes era 82. E hoje eu vou falar de um tema muito importante com vocês, que é a falta de disciplina, né? A falta de disciplina é um problema na nossa sociedade. E acho que o pior de tudo é que a falta de disciplina. A minha teoria é o seguinte: a falta de disciplina te torna feio. A falta de disciplina te torna uma pessoa feia. É... O que eu quero dizer com isso? Quando a gente consegue estabelecer rotinas, metas, e a meta nada mais é do que algo que você tem que fazer com consistência, com disciplina, com rotina, com cadência, para que você chegue no longo prazo ou no curto prazo, depende do tempo da meta, em algum lugar. É, e a falta de disciplina, a falta de consistência não te torna uma pessoa melhor, te piora, né? E se você tá pior, se você não tá conseguindo fazer o que você se propôs, não tá sendo disciplinado, disciplinada, cara, sinto lhe informar. Mas isso é feio, né? É feio. É, é difícil de falar isso, porque soa meio bad, né? Mas eu me sinto feio quando eu não consigo ir na academia, quando eu não consigo ir na capoeira, quando eu não consigo ir bem no trabalho, por, por culpa minha mesmo, sabe? Por falta de foco, falta de produtividade, falta de disciplina. E eu vou contar uma história pra vocês sobre isso, que é quando eu comecei a jogar futebol. Comecei a jogar futebol com 20 anos. Desculpa. Comecei a jogar bola com uns 20 anos. De 20 pra. É, tava no segundo ano da faculdade. 19 pra 20 anos. E cara, nessa época eu realmente era muito ruim. Mas eu era muito ruim porque eu não tinha disciplina, porque eu não jogava, porque eu não tinha consistência, entendeu? Tá bom, também não tinha o dom, né? Vamos combinar. Mas conforme eu fui começando a jogar, então teve uma época que eu joguei, ganhei campeonato, fiz gol em final de campeonato e tal. E essa época eu claramente fiquei mais bonito, ó, quem diria, né? O mundo te enxerga mais bonito depois que você conquista essas coisas. É... E aí, primeira lição. Eu joguei, entrei no campeonato, não queriam deixar eu jogar porque eu não jogava. Porque, obviamente, tipo, o campeonato, velho, é erro zero. Então, os caras, eu entendo os caras. Os caras tinham medo de eu entrar e fazer alguma caca, tá ligado? É natural. Só que aí, mano, durante o. Era um campeonato, tipo aqueles campeonato longão, de um dia só. Que você começa a jogar às 7 da manhã e termina às 7 da noite, tá ligado? Que tem vários jogos na sequência. Campeonato de futebol da USP. E chamado Intermarketing. Aí, cara, começou o time, mano, montadinho. E eu tinha. E aí você tem que também ter. Você tem que se ter a sua autoconhecimento.
Pô, eu sabia que não era o craque do time, tá ligado? Eu sabia que era o jogador reserva, mas eu sabia das minhas valências, que eram... Primeiro que eu era do atletismo da USP, então eu corria. Então eu corria muito. Segundo que, como a vida inteira eu era bobinho no jogo, tipo, toda vez que eu ia jogar bola, eu era bobinho, então eu vivia correndo atrás da bola em círculo, eu vivia tentando pegar a bola, vivia marcando. Eu fazia isso bem, velho. Acredita? Quem diria, hein? De tanto ser bobinho, eu aprendi a marcar a bola. E ao contrário das outras pessoas que eu via assim jogando, eu não ligava de ficar marcando. Eu gostava, na verdade, eu gostava. Eu ia de um lado pro outro atrás da bola, mudava de direção, ia a milhão. Parecendo um foguete, tá ligado? Eu era um foguete, mano. Era da hora essa época. Eu gostava desse meu estilo de jogo, pra falar a verdade. Um dos meus estilos de jogos que eu mais gosto, assim, que eu mais sinto saudade, que hoje em dia eu não consigo executar por enquanto, porque eu tô no processo de emagrecimento. E aí eu já vou falar sobre isso também. E aí, cara, o campeonato rolando, ninguém queria deixar eu jogar. Porque eu era ruim, tá ligado? Só que, mano, nesse dia eu fui disciplinado. O que eu fiz? Enquanto os caras não queriam deixar eu entrar, eu tava do lado do campo, do lado da quadra, assim, do lado de fora da quadra. Mano, me aquecendo, me alongando das 7 da manhã até chegar a minha oportunidade, que foi, sei lá, umas 4 da tarde. Acho que eu já cheguei a entrar na semi e depois entrei na final. Então, das 7 da manhã até as 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, sei lá que horas que acabou o campeonato, mas foi mais ou menos esse horário aí. Mano, eu fiquei me aquecendo. Eu fiquei me preparando ali na disciplina, na consistência, para quando chegasse o meu momento eu estivesse pronto. E foi isso que aconteceu. Na hora que como esse campeonato é um campeonato longo, as pessoas vão se machucando o dia inteiro, tá ligado? Tipo, você precisa ter elenco. Que, cara, é foda jogar, sei lá, 7 jogos no mesmo dia. Você se quebra, né? Não tem como. Você quebra, você machuca, alguém te quebra, você, mano, rompe o músculo, a unha fica encravada. E é literalmente esses problemas que acontecem, tá? E aí quando isso começou a acontecer, surgiu uma oportunidade. Falou, vai, nego, entra. Irmão, na hora que eu entrei, esquece. Eu entrei com sangue nos olhos. Eu entrei mordendo a bola. Eu entrei bonito, tá ligado? Eu entrei voando. Já, mano, roubei a bola, toquei pro meu parceiro, gol, caixa. Roubei a bola, fatiei, pá, caixa. Então, irmão, eu joguei muito esse dia. Com certeza foi o jogo que eu mais. Acho que foi o jogo que eu mais joguei bola na minha vida, velho. Esse dia aí, sem dúvida, assim. Foi o dia que eu melhor joguei na minha vida. Por todo o contexto, né? Tipo, jogar bola no sábado, 11 da manhã lá no Dorflex é fácil, tá ligado? O foda é meter gol na final do campeonato. Por que eu tô te contando essa história? Porque claramente meu valor social aumentou depois desse dia. Que eu fui consistente. Que eu entrei, resolvi, fiz gol, fiz a minha parte, tá ligado? Então você precisa fazer a sua parte. Se você se comprometeu com algo, irmão, tenha disciplina de entregar essa parada ou de falar que não vai dar certo. Mas com antecedência, tá ligado? Tá ligado? Com antecedência. Eu tô passando por um processo de emagrecimento desde dezembro. Quem tá aqui no canal desde essa época tá ligado. Que eu tenho contado sobre isso, etc, etc.
E cara, é engraçado, né? Tipo, como você começa a se achar mais bonito conforme você vai emagrecendo, como as pessoas vão te achando mais bonito também. E como isso vai atraindo comentários, as pessoas começam a falar, velho. Ah, você tá mais bonito, ah, você tá mais magro, ah, você tá. Nossa, tá numa disciplina, nossa, tô vendo que você tá na capoeira todo final de semana, nossa. Tipo assim, as pessoas no geral comentam. Meus amigos, tipo, veio um brother do trampo falar, meu, Mano, tipo, uma terceira pessoa, tipo, um amigo dele. Ah, mano, os caras tá tirando, velho. Os caras tá realmente tirando, não é possível. Um amigo dele perguntou pra ele se ele manjava alguma academia de capoeira. E aí ele falou: ah, tem um brother meu do trampo que faz. E aí ele já logo me indicou, tá ligado? Veio me perguntar onde que era a academia, que ele queria fazer capoeira. Então, você ter disciplina, você inverte a lógica, você motiva as pessoas e você se torna uma pessoa mais bonita. Só que não é bonita é, do modo só físico da coisa, sabe? É tipo assim, meu, as pessoas, cara, quantas vezes você já não, tipo, olhou pra uma pessoa, admirou ela, falou, nossa, mas que da hora, essa pessoa é foda. Por causa dos comportamentos dela, tá ligado? Tipo, meu ex-chefe, mano, o cara ia treinar natação todo dia, até hoje, todo dia na hora do almoço ele ia fazer natação. Todo dia, natação, 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 natação. Mano, eu tenho essa memória, tá ligado? Eu era estagiário, todo dia eu via ele saindo com a mochilinha dele, indo até a natação, nadando. Tchau, tchau, pau, pau. Eu não via ele nadando, né? Mas eu via ele saindo com a mochilinha dele, ele ia lá, nadava, nadava. Voltava. 1h50 ele tava de volta já, na hora do almoço, tá ligado? Isso, cara, desperta nas pessoas um senso de admiração, um senso de respeito e em você mesmo, cara, muda a sua vida. Muda a sua vida, tá ligado? Tudo que você faz consistentemente, tudo que você faz com disciplina, cara, vão te tornar uma pessoa melhor. Ou pior. Saiba disso. A disciplina pro mal, a disciplina pro ruim também vai te atrasar, tá ligado? Se você, mano, consistentemente faz um bagulho que é ruim pra você e que te faz mal, isso também vai te tornar feio. Isso também vai te tornar uma pessoa pior. E, de novo, mano, você pode ser uma pessoa linda fisicamente, só que tem um comportamento feio, tá ligado? Tem atitudes que te tornam uma pessoa feia, uma pessoa que ninguém quer estar perto, uma pessoa que não é atraente, uma pessoa que não inspira ninguém a admiração em ninguém, sabe? Quando eu comecei na capoeira, ó, olha só como é, né? Comecei o processo de emagrecimento em dezembro. E aí meu professor tinha falado pra mim, né, da capoeira. Porque por mais que eu não estivesse longe da capoeira, eu sempre tava um pouco no convívio ali, porque eu ia lá andar de skate, na academia e tal. Só que tava ficando embaçado ir lá só andar de skate de sexta-feira. Então, ele sempre falava pra mim, meu, Renan, volta pra academia, volta pra capoeira. Eu falava, Lê, não vou te falar que eu vou voltar agora, porque eu sei que eu não vou conseguir. E eu prefiro te falar que eu não vou fazer do que falar, ah, beleza, demorou, vou colar sim e não colar, tá ligado? E ele sempre me entendeu, porque, mano, é melhor mesmo, velho, você falar, você não se comprometa com um bagulho que você não vai conseguir fazer. Porque daí você, pô,
perfeito, tá ligado? Se você não vai conseguir fazer, esquece. Você não tá, isso não é falta de disciplina. Isso é, na verdade, é confiança de você dar visibilidade real do que você vai fazer ou deixar de fazer. Então eu falava, velho, eu não vou conseguir vir por isso, isso e isso. Porque eu trabalho do outro lado da cidade. Mano, sei lá, eu trampo na região da Vila Olímpia. Irmão, pra chegar no Tatuapé demora umas 2 horas, tá ligado? Sem exagero. Saindo daqui, tipo, 6 da tarde, porque minha aula da capoeira começa às 7h30. Se eu sair daqui 6 da tarde, eu vou demorar. Eu não vou chegar, tá ligado? Eu não chego lá. Então, e eu não tô afim, tipo, de fazer esse corre. Não vale a pena. Eu prefiro ir num dia que é menos trânsito e num dia que funciona pra mim. E aí eu comecei a ir, uma vez por semana. Foi assim que eu comecei. Pra você ter disciplina, você precisa ter método. Você precisa ter um sistema, tá ligado? Qual que é o meu sistema? Eu entendi que de sexta-feira, pô, eu consigo sair de casa, mano, trampar pra caramba, terminar de trampar às 6, sair de casa e estar lá às 7h37. Porque na verdade eu nunca saio às 6, né? Às 6 eu paro de trampar, eu vou me arrumar, aí eu chego. E aí eu acho feio isso também, tá? Me incomoda atrasar. Cada vez eu tô tentando eu tô tentando atrasar menos. Até eu conseguir chegar no horário. Ah, Renan, você tá fazendo um mau vídeo aí falando de falta de disciplina, não sei o que lá. Exceto em casos que, mano, o horário é flexível. Tipo, eu posso chegar. Tem gente que chega na aula 10 minutos antes de acabar. E tá tudo bem, tá ligado? Porque o cara tá lá, por exemplo, treinando jiu-jitsu na sala do lado. Aí ele sai da aula do Gil, que tá acontecendo ao mesmo tempo que a aula da capoeira, e vai pra capoeira, tá ligado? Meu irmão, por que você tá buzinando? Não fiz nada pra você, velho. E aí não tem problema chegar mais tarde na aula, tá ligado? Então tá tudo bem, não é uma parada. Tipo, é ruim porque às vezes se você atrasa, você perde a aula do alongamento. A parte do alongamento que, mano, na capoeira, ela é muito importante. Ainda sobre métodos, cara, faz esse teste. Aplique a disciplina na sua vida em um tema. Escolhe um tema que você saiba que você vai conseguir. Cria um método, cria um sistema, tipo, de frequência, tantas vezes por semana, em tal horário, de tal forma, em tal lugar. Tipo, cria um sisteminha próprio, assim, seu para que você consiga executar isso sem errar, ou errando o mínimo possível. Fazendo isso, eu tenho certeza que no mínimo você vai conseguir lidar melhor com a disciplina. Mano, nos dias de hoje... se inscreve no canal, tá? Nos dias de hoje, principalmente se você chegou até aqui, irmão. Se você chegou até aqui, você tem que se inscrever no canal, pô. Você é parça. Você é parça. Se você chegou até aqui, é nóis, tamo junto. Você, mano, vai ser uma pessoa mais disciplinada na sua vida. Quando você... E sabe o que é mais engraçado? Quando você consegue ter disciplina em uma coisa, rapidamente você expande, vira duas coisas. E aí e geralmente são coisas correlacionadas. Eu tô treinando 3 vezes por semana na academia musculação, 2 vezes por semana capoeira. Eu tô treinando umas 5 vezes por semana. Cara,
minha alimentação mudou completamente, tá ligado? Eu tô comendo muito melhor. Muito melhor. Eu tô disciplinado. E aí, de novo, um hábito, um macro hábito. Nesse caso eu não sei, né? Quem veio primeiro, a rotina ou a dieta, tá ligado? Eu acho que. É que eu tenho plena consciência que não dá pra treinar sem você fazer dieta. Não adianta você ter consistência na academia sem você ter fazer dieta, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu meio que comecei os dois ao mesmo tempo, mas eu comecei primeiro a dieta, eu vou dizer assim. Nesse momento. Mas eu sempre treinei, né? Então eu tenho memória muscular, etc, etc. Mas antes da capoeira eu tava fazendo futebol todo sábado. E aí eu vou te dar um exemplo de disciplina ruim. Infelizmente, vou te dar um exemplo de disciplina ruim. Por mais que eu ame o meu futebol, ame tá lá sábado, eu tive que parar de ir, mano. Porque eu tava engordando muito. Engordei tipo uns 10 quilos esse ano, 2024. E eu percebi que, mano, o futebol tava sendo um contribuidor pra isso. Porque o futebol era sábado de manhã. Irmão, uma lua, um sol. Terminava o futebol, meu truta. Esquece. Era breja imediatamente. E dá-lhe breja, dá-lhe breja, dá-lhe breja. Ah, Renan, mas você tem que se controlar de beber breja. Sim. Sim. Por isso que eu falo que a falta de disciplina te torna feio. Eu não conseguia me controlar, mano. Eu tava tomando breja compulsivamente de sábado, depois do futebol. E eu não queria parar, tá ligado? Eu queria ficar bebendo breja igual um velho botequeiro de quebrada, tá ligado? E aí eu, todo sábado, religiosamente, tava fazendo futebol e bebendo cerveja. E aí, além de gastar uma fortuna que eu tava gastando, tipo, sei lá, 100 conto, 150 conto pro final de semana, eu tava acabando com a minha saúde. E aí, o que que eu fiz? Eu substituí esse problema, né? Não substituí o problema, na real. Eu substituí um grande hábito que era praticar esporte ao sábado. Então eu troquei. A primeira coisa que eu fiz foi, na verdade, começar a ir na capoeira de sábado, não de sexta. Então eu troquei o futebol pela capoeira. E eu avisei lá no futebol, falei, ô presida, eu vou parar, tal, mano, eu vou começar a fazer capoeira de sábado. Eu nem falei que era por causa do álcool, porque senão ele falou, mano, mas é só parar de beber. E ele tem razão, é só parar de beber. Mas o futebol, eu percebi que o futebol era o gatilho, irmão. Tá ligado? Você termina de beber, na maior sede, maior cansaço, na maior resenha ali, você quer sentar e tomar uma aqui naquele solzinho. Pô, irmão, que coisa mais gostosa que isso? Para, velho. Tá ligado? Aí eu tive que me retirar desse ambiente, irmão. Foi isso que eu fiz. Ah, Renan, era melhor ter parado? Era melhor eu ter tido a disciplina de ter parado de tomar. Mas eu não consegui. Na verdade, eu consegui, né? Eu consegui parar de tomar. Só que eu tive que mudar de ambiente, eu tive que sair fora, mano. E esse é um ponto muito importante, velho. A disciplina, falta de disciplina te torna feio, porque se você também não tem disciplina, significa que você também não tem poder de sair fora, que você não sabe sair fora na hora que precisa sair fora. E se você não sabe sair fora, significa que você não tem pulso, mano. Tá ligado? Pô, os caras vão trocar ideia comigo, ô, fica aí, pá, não sei o que lá. Irmão, amo vocês, mas não é pra mim isso aqui nesse momento. Preciso cuidar da minha própria saúde. Se você não cuidar da sua própria saúde, meu irmão, game over. Eu tenho 31, não sei quantos anos você tem, mas você tem mais ou menos a mesma coisa que eu. 10 pra mais, 10 pra mais, 10 pra mais ou 10 pra menos, você deve ter, mais ou menos. E, cara, essa parada de cuidar da saúde, eu sempre deixei, não, em alguns aspectos eu sempre deixei pra depois, outros não. Eu já tive momentos da minha vida que eu parei de beber. Fiquei 2 anos sem beber. Foram momentos surreais, assim. Foram momentos de muita vitória, muito progresso. Momentos que eu precisei disso. E eu consegui, tá ligado? Eu consegui, me ajudou, me evoluiu, me destravou.
E engraçado, né? Nossa, eu vou ter que contar essa história, mesmo que a gente esteja acabando o vídeo já. Não tá acabando o vídeo, fica pra essa história. É a última história do quadro Deixa que Nós Desenrola. Em 2013 pra 14, cara, era um momento meio turbulento da minha vida, assim. É... Tinha pego muita DP na faculdade. Tava, tipo assim, eu tava num momento que eu não podia mais pegar DP, mano. Se eu pegasse DP, eu ia. O que eles chamam de jubilar, né? Eu ia ser jubilado, mano. Eu ia perder a vaga na faculdade, na USP. E aí começou a rolar umas tretas também, tipo de confusão, de briga mesmo, de torcida, não sei o que lá. E começaram a me afetar, tá ligado? Eu falei, cara, vou me afastar disso. Vou parar de beber. Vou parar de colar nesses rolês. Mano, quando eu fiz isso, irmão, todo mundo ficava tentando me puxar pro buraco. Poucas pessoas, não, tá ligado? Não vou falar todo mundo. Alguns dos meus amigos, eles me apoiaram. Outros tentavam, porra, não, bebe aí, mano, é só um copinho, pá, não dá nada. E, mano, essa época da vida, a gente não. Como a gente é muito novo, né? E a gente é cheio de ser dono de si, a gente acha que o problema não é tão grande, né? Do alcoolismo e tal. E aí, cara, eu parei de beber, tipo, sei lá, novembro de 23. Eu fiquei sem beber até, se eu não me engano, julho de 2015. Novembro de 2013, desculpa. Novembro de 2013, e aí eu fiquei sem beber até julho de 2015. Eu fiquei um ano e meio sem beber, bastante tempo, velho. O que que aconteceu? Irmão, minha vida se transformou. Primeira coisa, eu comecei a juntar mais dinheiro. Primeira coisa. Antes eu não tinha um puto no bolso, porque eu sempre tava em festa, sempre tava em rolê, mesmo sem ter, eu tava lá. Segunda coisa que aconteceu, as pessoas começaram a me tratar diferente, começaram a me respeitar mais, começaram a me achar bonito, velho. Porque eu parei de andar bêbado, né? Tipo, mano, se você faz USP, você vai saber o que eu tô falando. Mano, na USP é o seguinte, velho, a festa é lá dentro. Então, sei lá, numa terça-feira tem uma cervejada lá dentro da facu e, mano, inevitavelmente, se você colar e beber, você vai ficar bêbado e você vai andar bêbado, tá ligado? E não é um bagulho comum, mas é um bagulho que é meio insustentável no longo prazo. E aí eu falei, putz, eu quero parar com isso. E eu parei. E aí o segundo o terceiro output é que eu nunca mais peguei DP. Nunca mais peguei DP até do dia que eu parei de beber até o dia de me formar, eu não peguei mais nenhuma DP, não peguei nenhuma recuperação, velho. Tá ligado? Então, a disciplina em uma coisa me gerou disciplina em outra. E aí, a cereja do bolo foi: eu passei num estágio, numa vaga de emprego, comecei a trabalhar na Alpargatas, que na época era um emprego super desejado, assim. Uma puta empresa, dona da Havaianas, na época tinha a Mizuno, a Timberland, a Osklen, a Topper, a Rainha, tinha todas essas marcas. Então eu consegui um emprego lá. E cara, e encontrei uma namorada. É, o que também é uma. Na época, e não só na época, eu acho que foi uma vitória assim, porque, cara, de novo, tá ligado? Pensa só o contexto. Vivia no rolê, vivia na festa, na balada, bêbado, cervejada, facu, aquela loucura. Cara, era difícil namorar, velho. Era difícil, tipo, ter uma consistência de namorar. Pelo contrário, você só se envolvia em rascada, tá ligado? Então, a falta de disciplina te torna feio, cara. E o contrário é recíproco. Eu me tornei uma pessoa que era impossível não notar.
Pela minha disciplina, porque todo mundo sabia que. Porque eu era reconhecido. Mano, eu ganhava campeonato de virar copo, tá ligado? É. E a minha disciplina me ajudou a me tornar mais bonito, a ser reconhecido, a conquistar um emprego. Conseguir um emprego, cara. Em poucos meses, ó. Eu parei de beber tipo em novembro. Eu consegui um emprego em março. 3 meses. 3 meses. Sendo que eu tava já há 2 anos desempregado. Naquela época. Vivendo, tipo, fazendo alguns empregos, né? Alguns empregos pontuais ali, mas coisa pequena. Que não me dava o dinheiro que me dava, que não me dava vale transporte, que não me dava alimentação. E, cara, a vida real é essa. O trabalhador médio aí que tá começando sua carreira, é assim que é a verdade. Então, seja consistente. Se inscreve aqui no canal. Seja consistente aqui no canal. Volte sempre. E. E tô torcendo por você. Vai dar certo. É difícil, cara. É difícil, mas vale tanto a pena. Você vai ver a sua vida melhorando e as coisas acontecendo. Fechou? Tamo junto. E deixa seu like aí. Assiste o próximo vídeo aqui que eu deixei pra você. Abraço.